Rezemos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que vosso povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor, cantando: Amém, Amém, Amém. Interessante notar o espanto de um sacerdote da Igreja Conciliar quando começa a se adentrar nos assuntos da crise católica. Ele começa a estudar as devoções à Santíssima Virgem, inicia uma vida de oração mais séria, avança então em livros que eram proibidos ou escandalosamente esquecidos no seu seminário conciliar. E para nosso espanto, alguns desses sacerdotes chegam até a primeira vez rezar o Santo Rosário, depois indo e se consagrando totalmente a Nossa Senhora. É certo que nossa mãe lhes guia na verdade. Logo, eles se voltam para a questão eucarística, percebendo que há uma verdadeira irreverência no culto. Alguns tentam deixar as formas litúrgicas mais dignas,
começando por si próprios, mudando de vida, usando batina, estudando o canto gregoriano, e só depois, tomando coragem, intentam proibir ou diminuir os abusos que em alguns lugares chegam ao ponto da blasfêmia. Nosso devoto sacerdote descobre enfim as origens de tudo isso, e então se aprofunda no Concílio Vaticano II. Começa a perceber que seus papas aprovaram coisas contrárias à fé, à moral, aos costumes e às disciplinas imortalizadas na Igreja de sempre, impondo algo danoso às almas de forma solene para todos, e perseguindo satanicamente os bons, e favorecendo os blasfemadores. É então que ele começa a se aprofundar na doutrina do papado. De uma forma ou de outra, rápida ou lentamente, chega a estudar a doutrina do sede-vacantismo, que nada mais é do que a doutrina católica autêntica sobre o vigário de Cristo, sendo posta em prática. Assim chega o dramático momento em que tem que escolher entre a fé verdadeira ou o respeito humano, tomando dessa forma uma decisão importante, aonde está em jogo a sua salvação, pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Um vídeo, por exemplo, que eu vi, um exemplo que eu estou dando, né, que aconteceu na época, um vídeo que eu vi mostrando os escândalos da missa. Eu fui vendo aquele vídeo e fui vendo, mas isso é um escândalo realmente, padre às vezes de bermuda, celebrando a missa, aquelas missas de, sei lá, de palhaço, de churrasco, você foi passando os vídeos e comparando com a missa tridentina. Eu concordando, falei, realmente, isso é um escândalo. Mas eu pensava assim, mas a missa que eu celebro na paróquia não é assim. A missa que eu celebro na paróquia é com incenso, é com respeito, é bem feita. Entendeu? Mas no final do vídeo, mostrou uma missa igual da que eu fazia na paróquia. Aí eu falei sim, aí eu pensei, sim, todas as outras missas não são escândalo, mas essa aqui é a missa que eu celebro na paróquia. Qual o problema? Aí o vídeo veio assim, à tarde. Essa é a missa luterana. Aí eu falei, eu celebro a missa luterana? Como assim? Não sabia. Aí foi um choque. Eu falei, o que está dizendo aqui? Eu celebro a missa luterana? Aí fui pesquisar e aí descobri que eu celebrava a missa luterana. 10 anos. E isso foi um choque. Eu fiquei chocado. É uma mistura de revolta com decepção, como se como se o marido fosse traído pela esposa há 10 anos, entendeu? Ser um choque assim. E agora você descobre. Eu descobri que eu fui enganado 10 anos. Eu falei, eu celebro uma missa luterana há 10 anos. E estava tentando fazer com toda a dignidade uma coisa que não é católica. Aquilo me chocou. Eu falei, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso continuar ensinando essa coisa. Eu me senti muito mal. E revoltado, como um palhaço, entende? Eu falei, fui feito de palhaço no seminário? Como isso? A igreja que a minha mãe me fez de palhaço? Olha a confusão na cabeça. Quer dizer que eu larguei tudo para ser padre e sou um pastor protestante. Eu faço, muito chocante, decepcionante, revoltante. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Lembro-me do reverendo padre Ângelo Melo e seu depoimento quando se tornou sede-vacantista. O verdadeiro choque foi quando ele descobriu que a liturgia da missa nova é idêntica à missa luterana. E em algumas partes também a liturgia anglicana. Então ele, que tanto desprezava Lutero e tinha ódio aos hereges, se descobre rezando uma missa espelhada na missa protestante. Constata que seu Papa louva a doutrina de Lutero e que ele suspende todas as excomunhões em prol do blasfemo diálogo ecumênico. Esta é uma das primeiras inquietações de muitos membros ligados à Igreja de Francisco dos Conciliares, quando comparam a missa tridentina com a missa bastarda de Paulo VI, e essa com as missas protestantes. Contudo, se a comparação causa tanta perplexidade,
a ponto de pessoas jurarem nunca mais rezá-la em um altar de Deus e buscar todos os meios possíveis para aprender a missa de São Pio V, é estranho notar que este mesmo alvoroço tridentino não se reproduz em outros sacerdotes advacantistas, quando se deparam com o problema da liturgia da Semana Santa. Muitos padres e leigos buscam na Fraternidade São Pio X e em outros grupos da tradição um refúgio para a peste modernista, desavisados de que na maioria destes movimentos contra-conciliares está lá também, às vezes sutilmente, o mesmo veneno ecumenista e revolucionário. Este é o caso do ofício da Semana Santa. A liturgia das liturgias, a lex orandi e a lex credendi mais sólida da Igreja Católica, constituída lentamente durante séculos e séculos, até a sua solidificação com São Pio V e São Pio X. Algo que, se destruído, se conseguiria destruir todo o restante de liturgias e devoções católicas. Pois é a Semana Santa a essência da doutrina católica, transfigurada em preces e orações. Rezá-la é estar em sintonia doutrinal com a fé de sempre, de todos os papas, santos padres e santos doutores. É a teologia pura e imaculada católica. Então que os inimigos da Igreja descobriram isso e nela concentraram suas forças maçônicas. A destruição da Semana Santa de São Pio V, nas rúbricas de São Pio X, foi o primeiro passo para a revolução culminada no Concílio Vaticano II, a porta de entrada para o assalto dos bárbaros feiticeiros à Roma eterna e católica. Se a comparação da missa bastarda com a missa dos protestantes é algo que dá náuseas de se olhar, por que não há essa mesma reação nos sacerdotes da tradição quando olham para a Semana Santa reformada em 1955 e oficializada em 1962? Quando a comparam com a Semana Santa dos luteranos e dos anglicanos? Ou com as novidades introduzidas pelo sentimentalismo aos infiéis e blasfemadores de Cristo? Ou com a herética oração que iguala protestantes e católicos como membros de uma mesma dignidade no corpo místico de Cristo? Ou o sacerdote que ama a tradição católica é um desinformado? Ou é, que Deus não permita, um ímpio, um fraco e até possivelmente um herege? Na reforma da Semana Santa, dentre várias outras coisas denunciadas por Monsenhor Gromier, nos chama a atenção a introdução da genuflexão para os judeus e a solicitação pelo amém no final da oração. Ut
benedictiamus cante Iesum Christum, Dominum nostrum. Omnipotens et Deus, qui etiam vidatam per filiam tuam sequotiam revelis, exaudi preces nostras, quas providius populi obcecationem tenebus, anta veritatis Tue luce, quae Christus est, a suis tenebris deruantum, per eum Domine nostrum, Iesum Christum, Fium Tuum, quae tecum mineraniat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A doutrina católica ensina muito sobre esta intercessão. O arcebispo Amalário de Metz justificou a razão da genuflexão omitida por volta de 820, da seguinte forma: em todas as orações dobramos os joelhos, exceto quando rezamos propéfes e judeis, pois estes dobraram o joelho diante de Cristo, mas transformaram um bom costume em seu oposto, visto que fizeram isto como uma zombaria. Ao fazê-lo, ele atribuiu aos judeus a mesma prostração zombeteira dos soldados romanos, mencionado em Mateus 27 e Marcos 15, que açoitaram e torturaram Jesus antes da sua crucifixão. Esta justificação tornou-se doutrina na Igreja, de modo que a partir de então, o ajoelhar-se foi omitido em toda a parte na intercessão judaica. Uma nota marginal escrita ao Sacramentarium de Saint Vaast do século X justificou a omissão da genuflexão da seguinte forma: aqui nenhum de nós deve dobrar seu corpo para não prejudicar o povo e ao mesmo tempo o enfurecer. O liturgista Dom Luís Mollien traduziu isto da seguinte forma em 1924: aqui nenhum de nós sacerdotes se curva, por causa do medo que a ira do povo cristão instalou em seus sacerdotes. Consequentemente, o ódio dos cristãos a tal injustiça forçava também o clero a omitir a genuflexão. Mas em 1956, é ordenado a toda a igreja a genuflexão para os seguidores do judaísmo. Como isso se deu? Hoje, graças aos documentos que possuímos, conseguimos vislumbrar as origens de tudo isso. Tudo de fato começou com Theodor e Alphonse Ratisbonne, dois convertidos do judaísmo, em 1827, que se tornaram depois sacerdotes e fundaram, com a ajuda de colaboradores, a Congregação Notre-Dame de Sion. Em 1863, aprovada pelo Papa Pio IX. Alphonse Ratisbonne era um advogado violentamente anticatólico. Em 20 de janeiro de 1842, enquanto visitava a igreja de Santa Andrea della Fretta, em Roma, reza a lenda que se converteu após uma aparição da Santíssima Virgem, sendo então batizado 10 dias depois. No mesmo ano ingressou nos Jesuítas, ordem ao qual foi ordenado sacerdote. Em dezembro de 1852, deixou a Companhia de Jesus para se juntar ao seu irmão, Theodor. E assim, em 1855, partiu para Jerusalém e lá fundou um convento chamado Ecce Homo. No começo, esse movimento visava a recepção de convertidos do povo judeu e a fazer orações para aumentar o número de conversões. Em 1905, 21 anos após a morte de Theodor e Alphonse Ratisbonne, a Congregação Notre-Dame de Sion fundou a Associação de Orações por Israel, que imediatamente teve um imenso sucesso em todo o mundo. De acordo com os anais da missão de Notre-Dame de Sion na Terra Santa, a associação consistia de 16 mil membros em dezembro de 1906, 27 mil em março de 1907 e 33.600 no final do mesmo ano. 10 anos depois, em 1917, contava-se com mais de 100 mil membros, pertencentes especialmente às nações mais católicas como a Irlanda, Tirol, Canadá, Polônia.
Em 1927, 26 outras irmandades já estavam filiadas a ela. E 3 anos depois, em 1930, incluía várias centenas de milhares de associados em todos os continentes. Só a Holanda tinha 200 mil. O movimento que antes era de oração e proselitismo toma agora outra forma. As perseguições aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial aumentaram as forças do grupo, e dentro dele houve uma nova direção. Um novo pensamento na forma de como a congregação Notre-Dame de Sion pensaria o judaísmo. Desde 1922, como foi mencionado, a Associação da Oração de Israel publicou um boletim cujo nome foi mudado 3 vezes antes da guerra. A revista tomou o nome de Carrier Siniones, título que manteve até o boletim deixar de ser publicado em 1955, quando os objetivos já estavam alcançados. No editorial do primeiro número, os padres de Sião afirmaram que a questão judaica deve estar condicionada pelo que aconteceu durante a guerra. Desde 1940, a condição dos judeus em todo o mundo mudou consideravelmente. 6 milhões de judeus foram exterminados, vítimas de uma barbárie que se acreditava ter desaparecido para sempre. Aqui nunca queremos esquecer o terrível holocausto de um povo. Acreditamos que a memória dessas milhões de vítimas judias, condicionada agora às reflexões e julgamentos daqueles que estudam os problemas levantados pela condição dos judeus em nosso planeta. Assim, nesta perspectiva, a revista estabeleceu como objetivo trabalhar para fazer um clima de estima e confiança entre cristãos e judeus. Infelizmente, deve-se notar que ainda existem reservas obscuras de antipatia e ódio nos corações. O antissemitismo, que agora sabemos até que ponto pode ser desencadeado, não está extinto. Devemos, portanto, continuar a difícil tarefa de ajudar cristãos e judeus a viverem pacificamente e em boa harmonia. Para garantir este objetivo, devemos explicar pacientemente os judeus aos cristãos e os cristãos aos judeus. Não podemos suprimir oposições inevitáveis. Podemos evitar que degenerem em discórdia e hostilidades. Trabalharemos, portanto, para estabelecer e manter um clima de estima e confiança mútua, estima e segurança que cada grupo deve se esforçar para merecer. Além disso, a revista proclamou o apoio da congregação ao sionismo, que se expressa nas seguintes palavras: seguiremos com espírito de compreensão o gigantesco esforço que o povo judeu vem fazendo há 30 anos para encontrar segurança em um abrigo de um lar nacional. E os responsáveis do periódico, todos os membros do clero católico, pretendiam lançar luz sobre a condição judaica, que consideravam da seguinte forma: condição muito peculiar, de essência religiosa, nem as teorias sociais ou sociológicas o explicam, nem as soluções políticas o resolvem. Com efeito, o povo de Israel tem uma história cuja revelação divina dá a conhecer as origens, a direção e o sentido. Essa história está intimamente ligada aos misteriosos desígnios da providência. Israel, e esta é a sua grandeza, é parte integrante de um mistério sagrado. Meditando longamente e sem orgulho, temos a oportunidade de ver o destino de Israel iluminado por alguns raios de luz. Por fim, a revista declarou que a sua grande esperança era a unidade dos filhos de Deus dentro da igreja e que trabalharia para isso. A fé cristã permite-nos ver que todos os filhos de Deus devem um dia unir-se na unidade. A realização dessa unidade é a nossa grande esperança. Uma esperança hoje sustentada por uma oração comum aos irmãos separados. De fato, são muitos que hoje sentem saudade da unidade espiritual. Entre eles estão os judeus. Agora, acreditamos com todas as nossas forças que o vínculo desta unidade é a Igreja fundada por Cristo Jesus. É por isso que trabalharemos para remover os obstáculos, sejam eles provenientes de cristãos ou judeus, que bloqueiam o caminho para a unidade. Neste editorial podemos perceber que se a adesão dos judeus ao catolicismo sempre foi o objetivo final perseguido pela congregação Notre-Dame de Sion, os meios que a congregação se propunha para alcançá-lo já não eram mais os mesmos de antes. A partir de agora não foram mais favorecidos meios essencialmente sobrenaturais, como a oração pela conversão dos judeus ou as cruzadas em massa de oração, mas meios extremamente ecumênicos, que visavam não mais convertê-los,
mas incentivá-los a seguirem a sua religião. Era necessário tornar a igreja simpática aos judeus e os católicos bem dispostos para com eles. Uma leitura atenta dos artigos dos Carriers-Sioniens de 1947 a 1955 mostra que foi nesse sentido que a revista trabalhou. Ela fez uma reinterpretação teológica de certas passagens bíblicas e de certos fatos. Em 1952, o padre Deman publicou no número especial do Carriers-Sioniens um estudo sobre a catequese cristã e os povos da Bíblia. O seu trabalho foi encorajado pelo cardeal Saliege, que o prefaciou, mas também por outros, incluindo o cardeal Leonard, aquele que fez Monsieur Lefebvre como padre e bispo. Neste volume, o padre Deman estabeleceu como objetivo identificar e estudar em profundidade os problemas reais colocados em relação a Israel, pelo ensino religioso católico tal como é dado no nosso tempo, identificar deficiências e investigar as suas causas para poder remediá-las, especialmente nos pontos onde aparecem deficiências particularmente graves, mas tanto e ainda mais para discernir as correntes e os esforços mais felizes, para extrair deles orientações positivas e favorecer assim o desenvolvimento e aprofundamento mais generalizado da nossa catequese em relação a Israel. Em um outro artigo intitulado Israel e a Unidade da Igreja, o padre Deman rejeitou explicitamente a teologia da substituição. Evocando a literatura catequética, deplorou o infeliz hábito de colocar como ruptura completa entre Israel e a Igreja e de imaginar uma sucessão, uma substituição pura e simples entre dois povos de Deus, um antigo e um novo. E ele acrescentou: é fácil compreender que onde tais concepções reinam, permanecendo Israel e a Igreja estranhas um ao outro, a questão de uma relação entre Israel e a unidade da Igreja nem sequer surge. Em última análise, o padre Deman acreditava que a questão judaica devia ser considerada na mesma perspectiva que a da unidade cristã, em voga pelos ecumenistas na época. Em 1954, por ocasião do 8º aniversário da revista, padre Deman apresentou a orientação dos Carriers-Sioniens, à medida que se tornava gradualmente mais claro o objetivo perseguido pela revista. O objetivo direto que determina esta orientação é criar do lado católico as condições para uma verdadeira compreensão, para uma aproximação profunda, para um diálogo fecundo entre cristãos e judeus, entre a Igreja e Israel, e para eliminar os obstáculos que se interpõem no caminho. Este objetivo resume-se ao problema da atitude cristã face ao judaísmo, entendida no seu sentido mais amplo. Atitude de fé e de pensamento, atitude na vida e na ação. Esta atitude, sobretudo na medida em que é especificamente cristã, inspira-se, por sua vez, por um lado, a compreensão que temos, ou talvez não temos, do destino do povo judeu e das suas relações com a Igreja, e por outro lado, do conhecimento que temos, ou talvez não temos, do judaísmo, da sua história, das suas tradições, dos seus valores religiosos e na sua situação no mundo. Este parágrafo mostra claramente que naquela época o objetivo dos padres de Notre-Dame de Sion era mais estabelecer as condições de aproximação com os judeus do que tentar convertê-los ao cristianismo. Após a Segunda Guerra Mundial, houve, portanto, uma evolução óbvia e muito clara da congregação Notre-Dame de Sion. A doutrina da Igreja sobre os judeus e o judaísmo foi por ela contextualizada, depois gradualmente posta em causa e substituída por uma nova concepção influenciada pelo movimento ecumênico. As posições assumidas por alguns membros da congregação, como as do padre Deman, vão de encontro com a Declaração Conciliar Nostra Aetate, promulgada em 1965 pelo antipapa Paulo VI. Esse movimento sionista foi vitorioso na reforma da Semana Santa. Poucos se lembram, mas ele já havia tentado as modificações litúrgicas muito antes. Sua primeira tentativa foi com a Amit Israel, uma organização internacional de sacerdotes católicos, fundada em fevereiro de 1926. Seu objetivo era o de promover uma atitude favorável aos judeus e de uma Israel dentro da Igreja Católica. Em sua abertura, os seus membros já incluíam 18 cardeais, 200 bispos e cerca de 2.000 padres. Quando a associação foi dissolvida pelo Santo Ofício, em 1928, seus membros contavam
entre 19 cardeais, mais de 300 bispos e arcebispos e cerca já de 3.000 padres. Para conseguir a reconciliação com os judeus, a associação tentou derrubar as antigas posições assumidas pela Igreja. Os amigos de Israel solicitaram o abandono de qualquer discussão sobre o deicídio, sobre a existência de uma maldição sobre os judeus e sobre o sacrifício ritualístico libelo de sangue. Suas ideias foram delineadas em folhetos escritos em latim e distribuídos entre o clero. Seu primeiro pedido à Igreja foi que a palavra pérfides, que descrevia os judeus durante a oração da Sexta-feira Santa, fosse removida, pois diziam que a oração era usada como argumento para um antissemitismo racista que a Igreja propaga aos fiéis. O Papa Pio XI pediu à Congregação de Ritos que considerasse a reforma proposta. Alfredo Ildefonso Schuster, primeiro professor de Bonini, membro da Amicia Israel, liturgista e então abade beneditino, que logo se tornaria cardeal arcebispo de Milão, foi nomeado para orquestrar esta questão. Assim, a Congregação dos Ritos autorizou a mudança proposta. Seria o primeiro ecumenismo litúrgico da Igreja realizado em pleno papado de Pio XI. Mas o Santo Ofício reteve o seu consentimento. Seu chefe cardeal, Rafael Merri-Leval, em 1928, tinha entrado como membro dos Amicia Israel para espionagem. Objetou: este relatório apresentado pelos chamados Amicia Israel parece-me completamente inaceitável e até precipitado. Estamos lidando com antigas orações e ritos da liturgia da Igreja, uma liturgia inspirada e consagrada durante séculos, que inclui a condenação da rebelião e da traição perpetrada pelo povo escolhido, que foi ao mesmo tempo infiel e deicida. Espero que isso não aconteça. Estes Amicia Israel caíram numa armadilha armada pelos próprios judeus, que se insinuam em toda a sociedade moderna e procuram por todos os meios minimizar a memória da sua história e aproveitar da boa vontade dos cristãos. Fecha aspas. Para além da questão em si, disse que o problema era o método. Se começares com uma reforma litúrgica, ela nunca mais irá parar. Fecha aspas. Pio XI aceitou relutantemente essa opinião. E no dia seguinte aconselhou que o anúncio da dissolução dos Amicia fosse tratado com muito cuidado. O decreto do Santo Ofício anunciou a supressão da associação. Manteve então a crença católica tradicional de que o cristianismo havia substituído o judaísmo. Afirmou a necessidade de rezar pela conversão dos judeus. E para não aparentar que apoiava as leis raciais e regimes militares, condenou também firmemente o antissemitismo racista. A Igreja Católica sempre rezou pelo povo judeu, que até a vinda de Jesus Cristo foi depositário das promessas divinas, apesar ou ainda mais por causa da cegueira contínua deste povo. Com tanta caridade, a Sé Apostólica protegeu este mesmo povo contra vexames injustos, porque reprova todos os ódios e animosidades entre os povos. Condena sem reserva o ódio contra os povos outrora escolhidos por Deus, um ódio que hoje é comumente chamado de antissemitismo. Esta foi a primeira declaração oficial da Santa Sé, condenando o antissemitismo. A Congregação para a Doutrina da Fé decidiu então dissolver a Amicia Israel e impôs uma retratação aos principais proponentes da modificação litúrgica, incluindo o futuro arcebispo de Milão, Schuster. O arcebispo Schuster e todos os membros da Amicia Israel tiveram que tentar outras táticas, e Schuster prepara seus alunos para tal meta. Schuster foi nomeado arcebispo de Milão em 1929, sucedendo Eugênio Tossi. No dia 13 de julho, prestou juramento de fidelidade ao Estado italiano perante o rei maçônico Vittorio Emanuele III. Ele foi o primeiro bispo italiano a fazer isso. Era querido pelos modernistas do Vaticano II. Inclusive o próprio Roncalli fez questão de celebrar o seu funeral. Schuster hoje é considerado um santo pela Igreja Conciliar. Além disso, o decreto de extinção da Amicia também levava à condenação para qualquer outro grupo que tentasse no futuro ousar tomar as mesmas iniciativas. A desgraça final da associação foi ter passado a ser classificada como iniciativa errônea e contrárias à fé. Antes de tentar elucidar as circunstâncias e, se possível, as razões da brutal repreensão da Amicia, é útil elencar os princípios defendidos pelo movimento. Na verdade, a nova visão, bastante revolucionária, tratava sobre o povo judeu
anunciado como mais de 20 anos de antecedência, o ensino da sua estima. Jules Isaac foi um dos pioneiros, que encontrou sua primeira expressão nos 10 pontos de Salisbury, um resumo feito em um congresso sionista que pressionava e patrocinava os movimentos litúrgicos da época. Jules Isaac, junto com Maritain, foram os principais proponentes deste movimento. Os membros do Amite sonhavam com a subversão do cristianismo em seus 12 pontos. Primeiro, que nos abstenhamos de falar dos deicídios. Segundo, que nos abstenhamos de falar a cidade deicida. Terceiro, falemos conversão dos judeus em vez de serem informados a retornar ou regressar. Quarto, paremos de falar sobre a inconversibilidade do povo judeu. Quinto, coisas incríveis que são contadas sobre os judeus, especialmente o libelo de sangue. Sexto, paremos de falar sem respeitar as suas cerimônias. Sétimo, paremos de exagerar ou generalizar um caso particular. Oitavo, falar termos semíticos. Nono, enfatizar a prerrogativa do amor divino que Israel possui. Décimo, o sinal sublime deste amor está na encarnação de Cristo e a sua missão. 11º, melhor permanência deste amor é o seu aumento devido à morte de Cristo. E 12º, o testemunho e a prova deste amor está na conduta dos apóstolos. Estes são, segundo a opinião comum, os artigos que resumem o seu ideal, que teriam levado a Amite à sua condenação. O esperado decreto do Santo Ofício gerou vários comentários. Padre Van Asseldonck, um dos fundadores da Amite, subestimou o impacto negativo que teve a sua ousada sugestão ao Papa Pio XI. Durante uma audiência no verão de 1927, Padre Ramaker, seu contemporâneo, resumiu da seguinte forma. Ele perguntou se, na qualidade de secretário da Amite em Israel, poderia responder-lhe a seguinte questão. Visto que o Evangelho foi pregado aos gentios no mundo, não chegaria o momento de se voltar mais do que antes para o povo judeu eleito? Pode-se imaginar o constrangimento do Papa diante desta pergunta inesperada. O Papa Pio XI respondeu que não seria possível resolver esta questão. E é concebível que a iniciativa lhe tenha parecido estranha ou exaltada, em qualquer caso irrealista. O Papa começa a preocupar-se com esse fundador, que exercia uma função importante na ordem religiosa dos Cruzios. O fundador da Amite comete outras consequências estranhas, muito mais graves, que, segundo colegas que estudavam em Roma, um dos motivos que motivou o decreto da supressão dos Amite em Israel foi uma sugestão dirigida por ele à congregação de ritos, por uma intercessão na oração da liturgia na Sexta-feira Santa, solicitando a retirada da palavra pérfides, da oração pro pérfides judeis, e da introdução da genuflexão. Como tal medida era aparentemente contrária ao espírito de muitos padres da Igreja e da liturgia da época, a congregação dos ritos encaminhou o pedido ao Santo Ofício. Esta iniciativa, cuja temerária ousadia surpreende, pois é um familiar da Cúria Romana, como era Padre Asseldonck, que como tal devia se conhecer a relutância eclesiástica no assunto tão sério, em vista do sensível ditado lex orandi lex credendi, que esta iniciativa, portanto, rendeu sua desgraça final. Mostra-se numa carta privada datada de 14 de julho de 1968, onde lê um breve trecho. Não tivemos absolutamente nenhum sentido de pedir um ato revolucionário. Não temos dúvidas de que esta proposta teria o efeito de uma bomba atômica para o Santo Ofício e prejudicaria nosso trabalho. A ideia de retirar as palavras pérfides judeus e perfidiam dos textos da Sexta-feira Santa foram sugeridos por um membro proeminente da Congregação dos Ritos, Ildefonso Schuster. Em 2 de janeiro de 1928, quando Amite apresentou uma petição por escrito ao Papa Pio XI, que pedia que as expressões pérfides e perfídia fossem removidas ou substituídas e que a genuflexão fosse permitida na intercessão judaica. O documento de resposta escrito ao padre Asseldonck e ao seu amigo Elmerich foi redescoberto nos arquivos do Vaticano desclassificados em 2003 e argumentado da seguinte forma. Historicamente, os cristãos teriam orado muito cedo pela conversão dos judeus a Cristo, e não pela sua conversão ao cristianismo. Todas as partes criticadas na intercessão judaica, incluindo a omissão da genuflexão e do amém, já haviam aparecido na igreja primitiva, sendo uma, entre aspas,
liturgia sagrada consagrada pelo tempo que remonta à antiguidade, fecha aspas. Elas não podem ser reformadas, como afirmava o Papa Pio XI. É-nos orientado, pérfido sempre significa uma quebra da palavra e contrato. É exatamente disso que o próprio Deus acusa os judeus na Bíblia. Veja-se nos Salmos, nos Reis, em Atos dos Apóstolos. Assim como Deus só fez uma aliança com os judeus, só eles quebraram esta aliança e continuaram a fazê-lo. É por isso que o termo pérfidos é apropriado para eles, e não para os gentios. Ninguém poderia acusar São Pio V, o autor do Missale Romano, de antissemitismo, porque ele sempre defendeu os judeus. De acordo com Mateus 27, eles próprios assumiram a responsabilidade da crucifixão de Cristo. É por isso que não há razão plausível para aceitar a proposta do Amit Israel, Nihil esse innovando. Nada deve ser renovado. Para trazer mais luzes, em um artigo de Ombretta Pisano, a 50 anni dalla soppressione del perfidos judeis, notas históricas à luz de materiais do arquivos não publicados, ela escreve: muitos estudos foram dedicados a esta questão. As primeiras propostas da revisão aparecem em duas revistas católicas belgas, o Boletim Paroissal Liturgique e o Boletim des Missions, com o objetivo de eliminar da liturgia aquelas expressões ofensivas aos judeus que certamente não teriam encorajado a sua conversão. Este tipo de sensibilidade, aliado ao rápido crescimento do antissemitismo testemunhado neste período na Europa, leva um grupo de padres sensíveis à questão da reconciliação entre católicos e judeus a trabalhar para iniciar uma série de ações destinadas a purificar a linguagem litúrgica e erradicar do discurso e do pensamento comum da Igreja todas as expressões que indiquem desprezo pelos judeus. O Santo Ofício pôs assim fim definitivamente às ambições dos Amitia. Mas, entretanto, os estudos realizados sobre a terminologia da oração continuam pelo grupo, que, segundo eles, mostraram que o significado dos termos pérfides, que tinha afastado do original incrédulo, como o tempo era agora propício para um procedimento litúrgico, tiveram que ser adaptados a esta mudança de sensibilidade. A questão da abordagem correta do cristianismo ao judaísmo surge novamente no período pós-guerra, quando os danos causados pelo ensino do desprezo já não podiam ser ignorados. A revista Carres Signons, dos religiosos de Notre-Dame de Sion, e o seu historiador francês Jules Isaac, que teve a sua família exterminada no campos nazis, bem como o Conselho Internacional dos Cristãos e Judeus, que a partir da Conferência de Salisbury sobre o antissemitismo em 1947 se comprometeu a desenvolver estratégias de sensibilização abrangentes para todas as instituições e em todos os campos para erradicar de uma vez por todas e quaisquer atitudes de ensino, linguagem que possa incitar ao desprezo pelo povo judeu. A conferência elaborou um documento e resumiu em 10 pontos a ação posta em prática para combater o antissemitismo por motivos religiosos. Os 10 pontos foram submetidos à Santa Sé com os gabinetes do embaixador francês no Vaticano, Jacques Maritain. Jules Isaac participou da reunião de Salisbury e admirou particularmente a mensagem que Jacques Maritain enviou à Assembleia, porque foi impedido de comparecer pessoalmente devido aos seus numerosos compromissos. Esta mensagem continha, na sua opinião, ainda que do ponto de vista católico, tudo o que ele estava a desenvolver para o seu livro a ser publicado em breve, Jesus et Israel. Os seus estudos sobre as razões da separação hostil entre o judaísmo e o cristianismo podem ser plenamente considerados o fundamento ideológico das novas relações judaico-cristãs. Ele aponta principalmente para a liturgia como o lugar onde os cristãos foram treinados durante séculos na hostilidade para com os judeus, no desprezo para com eles. Foi necessário, portanto, partir da liturgia para acabar com esta mentalidade sempre potencialmente cheia de preconceitos e violência. O Congresso Jules Isaac e Jacques Maritain constituíram, por assim dizer, uma frente extraordinariamente autoritária para difundir a consciência dos perigos inerentes à relação incorreta com os judeus, tanto em atos como em palavras. Na Itália, porém, abre-se outra frente, talvez menos conhecida, mas não menos feroz, no apelo à reforma daquela parte da liturgia que se refere aos judeus. No período imediato pós-guerra, a necessidade de reconstruir e traçar o destino dos numerosos judeus deportados levou a União das Comunidades Judaicas Italianas a criar um órgão ad hoc capaz de realizar esse tipo de investigação. Fecha aspas. Pode parecer algo insignificante para alguns, mas a mudança litúrgica para enfim mudar a Igreja é uma conduta conhecida de longa data, como ensina Dom Prosper Guéranger, na sua obra Institutiones Liturgiques,
no capítulo 14 da heresia antilitúrgica e da reforma protestante do século XVI, considerada em sua relação com a liturgia, em 1840. Diz ele: a primeira característica da heresia antilitúrgica é o ódio pela tradição nas formas do culto divino. Não se pode negar esta característica especial em todos os hereges. Desde Vigilâncio até Calvino, e a razão é fácil de se explicar. Todo sectário, quando introduz uma nova doutrina, encontra-se inevitavelmente na presença da liturgia, que é a tradição em seu mais alto poder, e não consegue encontrar repouso até ter feito calar esta voz, até estarem rasgadas as páginas que contêm a fé de séculos passados. Com efeito, como se estabeleceram e se mantiveram em meio às massas o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, tudo se consumou através da substituição dos livros e fórmulas antigas por livros e fórmulas novas. Nada mais incomodaria os novos doutores. Poderiam pregar à vontade. A fé das gentes estava doravante, sem defesas. Lutero cumpriu esta doutrina com uma sagacidade digna de nossos jansenistas. Dado que no primeiro período de suas inovações, a época em que se via obrigado ainda a guardar uma parte das formas exteriores do culto latino, estabeleceu o seguinte regulamento para a missa reformada. Entre aspas, nós aprovamos e conservamos os introitos dos domingos e das festas de Jesus Cristo, a saber, da Páscoa, de Pentecoste e de Natal. Nós preferiríamos, de bom grado, os salmos inteiros de que são tirados estes introitos, como se fazia outrora. Mas queremos bem nos conformar ao uso presente. Nem mesmo culpamos aqueles que desejam reter os introitos dos apóstolos, da Virgem e dos outros santos, desde que estes 3 introitos sejam tirados dos salmos e de outras passagens da Escritura. Fecha aspas. Ele tinha um grande ódio dos cânticos sacros compostos pela Igreja como expressão pública de fé. Neles ele sentia pesado o vigor da tradição que ele desejava banir, reconhecendo à Igreja o direito de unir sua voz. Nas santas assembleias, aos oráculos das Escrituras, ele se exporia a ouvir milhões de bocas a anatematizar os seus novos dogmas. Portanto, ódio a tudo que na liturgia não era exclusivamente extraído das Sagradas Escrituras. O efeito é o segundo princípio da seita antilitúrgica, a substituição das formas de estilo eclesiástico pelas leituras da Sagrada Escritura. Ela aí encontra 2 vantagens. A primeira é de fazer calar a voz da tradição, que ela sempre teme, um meio de propagar e de apoiar os seus dogmas, pela via da negação e da afirmação. Pela via da negação, passando em silêncio através de escolhas astutas, os textos que exprimem a doutrina oposta aos erros que eles querem fazer prevalecer. Pela via da afirmação, pondo à luz passagens cortadas que só apresentam um lado da verdade, escondendo o outro dos olhos dos mais simples. Sabe-se desde muitos séculos que a preferência dada por todos os hereges às Sagradas Escrituras sobre as definições eclesiásticas não tem outra razão que a facilidade que eles têm de fazer dizer pela palavra de Deus tudo o que quiserem, apresentando-a segundo o que lhes convém. Quanto aos protestantes, eles quase reduziram a liturgia inteira à leitura da Escritura, acompanhada de discursos nos quais ela é interpretada pela razão. Quanto à escolha e à determinação dos livros canônicos, acabariam por cair no capricho do reformador, que como último recurso decide não somente o sentido da palavra de Deus, mas se esta palavra é verdadeira ou não. Assim, Martinho Lutero conclui, em seu sistema panteísta, que a inutilidade das obras e a suficiência da fé são dogmas a serem estabelecidos, e a partir daí declara que a carta de São Tiago é uma carta de palha e não uma carta canônica, somente pelo fato de aí se ensinar a necessidade das obras para a salvação. Em todos os tempos e sob todas as formas, funcionará sempre do mesmo jeito. Nada de formas eclesiásticas, somente a Escritura, mas interpretada, escolhida e apresentada por aquele ou por aqueles que sabem tirar proveito para a inovação. A armadilha é perigosa para os simples. Somente depois de um longo tempo é que se percebe o engano que se caiu. E que a palavra de Deus, essa espada de 2 gumes, como diz o apóstolo, abriu grandes feridas, pois foi manuseada pelos fios da perdição. O terceiro princípio dos hereges acerca da reforma da liturgia é, digamos, depois de ter expulsado as formas eclesiásticas e proclamado a necessidade absoluta de se empenhar apenas as palavras das Escrituras no serviço divino, visto que a Escritura nem sempre se dobra, como eles gostariam, a todas as suas vontades, fabricar e introduzir novas fórmulas, cheias de perfídia
pelas quais as pessoas sejam mais solidamente ainda acorrentadas ao erro, e todo o edifício da ímpia reforma venha a se consolidar pelos séculos. Alguém poderá se admirar com a contradição que a heresia apresentada em suas obras, quando vier a saber que o quarto princípio, ou, se assim se desejar, a quarta necessidade imposta aos sectários pela própria natureza do seu estado de revolta, é uma habitual contradição frente aos seus próprios princípios. Deverá ser assim, para a confusão deles, naquele grande dia, que cedo ou tarde vem, quando Deus revelar a nudez deles à vista dos povos que foram por eles seduzidos. E também porque não é da natureza do homem ser coerente, consistente. Somente a verdade pode sê-lo. Por isso, todos os sectários, sem exceção, começam por reivindicar as prerrogativas da antiguidade. Eles querem abstrair o cristianismo de tudo o que o erro e as paixões dos homens nele misturaram de falso ou de indigno de Deus. Tudo o que querem é o que é primitivo e pretendem fazer voltar ao berço a instituição cristã. Para isto, eles podam, cortam e arrancam. Tudo cai sob seus golpes. E quando alguém esperar ver reaparecer em sua pureza primitiva o culto divino, encontrar-se-á coberto de fórmulas novas que mal datam de ontem e que são incontestavelmente humanas, posto que aqueles que a redigiram ainda vivem. Toda seita sofreu esta necessidade. Vimos isto nos monofisitas, nos nestorianos, e encontramos a mesma coisa em todos os ramos do protestantismo. Sua afetação ao pregar a antiguidade é a medida usada para fazer sumir diante de si todo o passado, e assim se põe diante do povo seduzido. Eles juram que tudo está muito bem, que o aparato papista supérfluo foi-se embora, que o culto divino retornou à sua santidade primitiva. Observemos ainda uma coisa característica na mudança da liturgia por parte dos hereges. É que, em sua sangue inovadora, eles não se contentam em retirar as formas de estilo eclesiástico, que eles menosprezam sob o nome de palavra humana, mas estendem sua rejeição até mesmo às leituras e orações que a Igreja tomou emprestadas da Escritura. Mudam-nas, substituem-nas. Não querem mais rezar com a Igreja, excomungam por isso a si mesmos, e temem assim a menor parcela da ortodoxia que ordenou a escolha daquelas passagens. Sendo a reforma da liturgia realizada pelos sectários com o mesmo objetivo que a reforma do dogma e que é consequência, segue-se que, assim como os protestantes se separaram da unidade para crer menos, eles são levados a subtrair do culto todas as cerimônias e todas as fórmulas que exprimem mistérios. Taxaram de superstição e de idolatria tudo o que não lhes pareceu puramente racional, restringindo assim as expressões da fé e obstruindo, pela dúvida e até pela negação, todas as vias que se abrem para o mundo sobrenatural. Por isso, nada mais de sacramentos, a não ser o batismo, à espera do socinianismo, que o deixaria ao arbítrio dos seus adeptos. Nada de sacramentais, bênçãos, imagens, relíquias de santos, procissões, peregrinações, etc. Nada também de altar, mas simplesmente uma mesa. Nada de sacrifício, como em toda religião, mas simplesmente uma ceia. Nada de igreja, mas só um templo, como nos gregos e romanos. Nada mais de arquitetura religiosa, dado que aí não há mistérios. Nada de pintura ou escultura cristãs, dado que aí não há uma religião sensível. Enfim, nada de poesia, num culto que não foi fecundado nem pelo amor, nem pela fé. A supressão das coisas misteriosas na liturgia protestante produziu infalivelmente a extinção total do espírito de oração que se chama de unção no catolicismo. Um coração revoltado não tem amor, e um coração sem amor, no máximo, poderá gerar expressões de respeito ou de temor, com aquele frio orgulho farisaico. Tal é a liturgia protestante. Sente-se que aquele que a reza aplaude a si mesmo por não ser contado no número dos cristãos papistas, que trazem Deus até a sua baixeza pela familiaridade do seu linguajar vulgar. Tratando nobremente com Deus, a liturgia protestante não tem necessidade de intermediários criados. Ela creria faltar com o respeito devido ao ser soberano ao invocar a intercessão da Santa Virgem, a proteção dos santos. Ela exclui toda esta idolatria papista que roga à criatura aquilo que se deve rogar a Deus somente.
Ela remove do calendário todos os nomes dos homens que a igreja temerariamente escreveu ao lado do nome de Deus. Ela tem, sobretudo, o horror àqueles monges e outros personagens dos tempos passados, que aí se vê figurar ao lado de veneráveis nomes dos apóstolos que Jesus escolheu, e pelos quais foi fundada a igreja primitiva, a única que foi pura na fé e livre de toda superstição no culto e de todo relaxamento moral. Tendo a reforma litúrgica como um dos seus principais fins a abolição dos atos e formas místicas, segue-se necessariamente que seus autores devam reivindicar o uso da língua vulgar no serviço divino. Por isto, este é um dos pontos mais importantes aos olhos dos sectários. O culto não é algo secreto, dizem. É preciso que o povo entenda o que canta. O ódio à língua latina é inato ao coração de todos os inimigos de Roma. Nela eles veem o elo entre os católicos de todo o universo. O arsenal da ortodoxia contra todas as sutilezas do espírito das seitas, a arma mais poderosa do papado. O espírito da revolta que os leva a confiar a oração universal ao idioma de cada povo, de cada província, de cada século, já deu seus frutos, e os reformadores estão diariamente a perceber que os povos católicos, não obstante nas suas orações latinas, têm mais gosto e cumprem com mais zelo os deveres do culto que os povos protestantes. A cada hora do dia, o serviço divino tem lugar nas igrejas católicas. O fiel que aí participa deixa sua língua-mãe na porta, com exceção das horas da pregação. Ele só ouve os misteriosos acentos do latim, que até cessam de ressoar no momento mais solene, no cânon da missa. E, contudo, este mistério o encanta de tal forma que não inveja a sorte do protestante, embora o ouvido deste último nunca escute um som sem perceber seu significado. Enquanto o templo reformado reúne, com grande dificuldade, uma vez por semana, os cristãos puristas, a igreja papista vê incessantemente os seus numerosos altares cercados pelos seus filhos religiosos. Cada dia eles deixam seus trabalhos para ouvir as palavras misteriosas, que devem ser de Deus, pois elas alimentam a fé e aliviam as dores. Admitamos, é um golpe de mestre do protestantismo o ter declarado guerra à língua sagrada. Se conseguir êxito em a destruir, seu triunfo já estará bem avançado. Entregue aos gostos profanos, como uma virgem desonrada, a liturgia, a partir deste momento, perderá seu caráter sagrado, e o povo logo achará que não vale a pena deixar os trabalhos e os prazeres para ir até lá e ouvir alguém falando como qualquer um fala na praça pública. Tirando da liturgia o mistério que rebaixa a razão, o protestantismo tem o cuidado de não esquecer as consequências práticas, ou seja, a libertação da fadiga e do desconforto que as práticas da liturgia papista impõem ao corpo. Primeiramente, nada mais de jejum e abstinência, nada de genuflexão para rezar. Para o ministro do templo, nada mais de ofícios diários a serem cumpridos, nem mesmo preces canônicas para se recitar em nome da igreja. Tal é uma das formas principais da grande emancipação protestante, diminuir a quantidade de orações públicas e particulares. O decorrer dos fatos tem mostrado rapidamente que a fé e a caridade, que se alimentam da oração, foram sendo extintas na Reforma, enquanto elas não cessam, entre os católicos, de alimentar todos os atos de devoção a Deus e aos homens, fecundados que são pelas fontes inefáveis da oração litúrgica, realizada pelo clero secular ou regular, a qual se une a comunidade dos fiéis. Como falta ao protestantismo uma regra para discernir entre as instituições papistas quais as poderiam ser as mais hostis aos seus princípios, foi-lhe preciso cavar até os fundamentos do edifício católico e encontrar a pedra fundamental que sustenta tudo. Seu instinto fez descobrir tudo o que segue este dogma, que é inconciliável em toda a inovação: o poder papal. Daí Lutero ter escrito em seu estandarte: ódio a Roma e as suas leis. Ele não fazia nada mais que proclamar uma vez por todas o grande princípio de todos os ramos da seita antilitúrgica. Daqui vem a necessidade de abrogar em massa o culto e as cerimônias, como a idolatria de Roma, a língua latina, o ofício divino, o calendário, o breviário, todas as abominações da grande prostituta da Babilônia. O romano pontífice oprime a razão pelos seus dogmas e os sentidos pelas suas práticas rituais. É preciso proclamar que os dogmas não passam de blasfêmia e erro, e suas observâncias litúrgicas um meio de assegurar mais fortemente uma dominação usurpada e tirânica. Eis porque,
Em suas ladainhas emancipadas, a Igreja Luterana continua a cantar inocentemente. Do furor homicida, da calúnia, da ira e da ferocidade do turco e do papa, livrai-nos, Senhor. Cabe aqui recordar as admiráveis considerações de Joseph Maistre em seu livro Sobre o Papa, onde ele mostra com tamanha sagacidade e profundidade que, não obstante dissonâncias que isolam as diversas seitas separadas umas das outras, há uma característica que reúne todas elas: há de serem não romanas. Imaginai uma inovação qualquer, seja em matéria de dogma, seja em matéria de disciplina, e vereis se é possível empreendê-la sem incorrer, queira ou não queira, no apelido de não romana, ou se quiserdes, de meio romana, se falta audácia. Resta saber que tipo de descanso poderá encontrar um católico, seja na primeira ou na segunda das suas situações. A heresia antilitúrgica, para estabelecer para sempre o seu reinado, tem necessidade de destruir de fato e de princípio todo o sacerdócio do cristianismo, pois ela sente que onde há um pontífice há um altar, e aí onde há um altar há um sacrifício, e portanto um cerimonial misterioso. Depois de ter abolido a qualidade do sumo pontífice, é preciso aniquilar o caráter episcopal, de onde emana a mística imposição das mãos que perpetua a hierarquia sagrada. Resulta daí um vasto presbiterianismo, que é exatamente a consequência imediata da supressão do soberano pontificado. Daí, não há mais um padre propriamente dito, como a simples eleição, sem uma consagração, fará dele um homem sagrado? A reforma de Lutero e de Calvino não conhecerá outra coisa senão ministros de Deus, ou dos homens, como se queira. Mas é impossível ficar só nisso. Escolhido e empossado por leigos, portando no templo uma toga de alguma bastarda magistratura, o ministro não passa de um leigo revestido de funções acidentais. Não há mais nada que leigos no protestantismo. E assim deve ser posto que não há mais liturgia, bem como não há mais liturgia, posto que não há nada mais que leigos. Por fim, no último degrau de embrutecimento, não existindo mais o sacerdócio, dado que a hierarquia está morta, o príncipe, única autoridade possível entre leigos, proclamar-se-á chefe da religião. E se verá os mais orgulhosos reformadores, depois de ter alcançado fora o jugo espiritual de Roma, reconhecerem o soberano temporal como sumo pontífice, e colocarem o poder sobre a liturgia entre as atribuições de direito majestático. Não mais haverá dogma moral, sacramentos, culto e cristianismo, a não ser que agrade ao príncipe, dado que o poder absoluto lhe foi entregue sobre a liturgia, pela qual todas aquelas coisas têm sua expressão e sua aplicação na comunidade dos fiéis. Tal é, portanto, o axioma fundamental da reforma, na prática e nos escritos dos doutores protestantes. Este último traço completará o quadro e permitirá ao próprio leitor julgar sobre a natureza desta pretensa libertação, operada com tanta violência no que tange ao papado, para estabelecer em seguida, porém, necessariamente, uma destrutiva dominação sobre a própria natureza do cristianismo. É verdade que no começo a seita antilitúrgica não tinha o costume de bajular os poderosos. Albigenses, valdenses e eclífitas russitas, todos ensinaram que era preciso resistir e mesmo atacar todos os príncipes e magistrados que se encontrassem em estado de pecado, pretendendo que um príncipe perdia o direito no momento em que não tivesse mais na graça de Deus. A razão disso é que os sectários temiam a espada dos príncipes católicos, bispos de fora, tendo tudo a ganhar minando sua autoridade. Mas a partir do momento em que os soberanos associados à revolta contra a Igreja quiseram fazer da religião uma coisa nacional, um meio de governo, a liturgia, bem como o dogma, reduzida aos limites de um país, ficou submetida naturalmente às mais altas autoridades do país. E os reformadores não tinham como deixar de prestar um vivo reconhecimento àqueles que davam, assim, o auxílio de um braço poderoso para estabelecer e conservar suas teorias. É bem verdade que aí há toda uma apostasia nesta preferência dada ao temporal sobre o espiritual, em matéria de religião. Mas agem assim pela necessidade de se manter. Precisam não só ser consistentes, mas sobreviver. É por isso que Lutero, que se separou brilhantemente do comando pontífice, este considerado como fator de todas as abominações da Babilônia, não teve vergonha de si mesmo ao declarar teologicamente legítimo um duplo casamento para o Lorde de Hesse. E é por isso também que o abade Gregório encontrou em seus princípios o meio de associar, de uma vez, a convenção inteira no voto de execução contra Luís XVI, e de se fazer defensor de Luís XIV e de José II contra os romanos pontífices. Tais são as principais máximas da seita antilitúrgica. De modo algum estão exageradas.
Apenas enfatizamos a doutrina de centenas de vezes professadas nos escritos de Lutero, de Calvino, dos centuriadores de Magdeburgo, de Rospiniano, de Kemet e etc. Estes livros são fáceis de se consultar, ou melhor, a obra que resultou daí está sob os olhos do mundo inteiro. Cremos ter sido útil pôr à luz essas principais características. Sempre é bom ter conhecimento acerca do que é errado. O conhecimento prático e direto é, às vezes, menos vantajoso e menos fácil. Não se descuidem os católicos. Os inimigos da Igreja estudaram todos os argumentos de Dom Guerrier. Afinal, foi ele utilizado como argumento para promover o movimento litúrgico que culminaria no Concílio Vaticano II. Foi através de seus estudos que os inimigos entenderam que a mudança e a destruição da Igreja Católica dependia essencialmente de uma mudança litúrgica. Assim, destruída a liturgia das liturgias, a Semana Santa Católica, seria fácil destruir todas e tudo o que viesse à frente. Isso aconteceu de fato, pois, segundo o padre Carlos Braga, secretário de Bonini, a reforma da Semana Santa de 55 foi a cabeça do ariete que rompeu os portões litúrgicos romanos.